Mutilação genital feminina é a principal causa de morte de meninas na África. Sobreviventes geralmente enfrentam traumas psicológicos e desafios sociais. Em muitas comunidades, a prática está profundamente enraizada na cultura e vinculada às perspectivas do casamento. Mutilação feminina ainda é praticada em pelo menos 25 países africanos, bem como em parte do Oriente Médio e da Ásia. A mutilação ocorrente da genitália feminina, em inglês Female Genital Mutilation or Cutting, ou FGM/C, é uma prática cultural profundamente enraizada que afeta cerca de 200 milhões de mulheres e meninas. Ela é praticada em pelo menos 25 países africanos, bem como em partes do Oriente Médio e da Ásia, entre a população de imigrantes em todo o mundo. É uma prática tradicional nociva que envolve remoção ou dano ao tecido genital feminino. Muitas vezes é justificada com crenças culturais sobre o controle da sexualidade feminina e a possibilidade de casamento. A FGM/C causa danos físicos e psicológicos imediatos e para toda a vida em meninas e mulheres, inclusive dor intensa com complicações durante o parto, infecções e traumas. Reunimos nossa experiência em economia e violência baseada em gênero para examinar o excesso de mortalidade, mortes evitáveis devido a FGM/C. Nossa nova pesquisa revela agora uma realidade devastadora. A FGM/C é uma das principais causas de morte de meninas e mulheres jovens nos países onde é praticado. A FGM/C pode resultar em morte por sangramento, grave infecção, choque ou obstrução do parto. Nosso estudo estima que ele cause aproximadamente 44 mil mortes por ano nos 15 países que examinamos, por isso equivalente a uma jovem mulher ou menina de cada 12 minutos. Isso a torna a causa de morte mais significativa dos países estudados do que qualquer outra infecção, excluindo malária, infecções respiratórias ou tuberculose. Em outras palavras, é uma causa de morte maior do que a HIV, AIDS, sarampo, meningite e muitas outras ameaças conhecidas à saúde de mulheres e jovens meninas nesses países. Pesquisas anteriores demonstram que a FGM/C causa dor intensa, sangramento e infecção, mas o rastreamento de morte diretamente causada por essas práticas tem sido quase impossível. Isso se deve parte ao fato de a FGM/C ser ilegal em muitos países onde ocorre normalmente ser realizado em ambientes não clínicos e sem supervisão médica. Onde a crise é mais grave, a prática é particularmente predominante em várias nações africanas da Guiné. Nossos dados mostram que 97% das mulheres e meninas foram submetidas a FGM/C, enquanto o Mali esse número é de 83% em Serra Leoa. 90% as altas taxas de prevalência no Egito, com 87% das mulheres e meninas afetadas, são um lembrete de que a FGM/C não se limita à África subsaariana. Para os nossos estudos, analisamos dados dos 15 países africanos para os quais existem informações abrangentes de incidência de FGM/C padrão ouro. Isso significa que os dados são abrangentes, confiáveis e amplamente aceitos para a pesquisa.
elaboração de políticas e esforço de defesa para combater a FGM-C. Desenvolvimos uma nova abordagem para ajudar a superar as lacunas anteriores nos dados. Combinamos dados sobre a proporção de meninos submetidos a FGM-C em diferentes idades, com taxa de mortalidade específica por idade em 15 países entre 1990 e 2020. A idade em que a FGM ocorre varia significativamente de acordo com o país. Na Nigéria, 93% dos procedimentos são realizados em meninas com menos de 5 anos de idade. Em contraste, em Serra Leoa, a maioria das meninas é submetidas ao procedimento entre 10 e 14 anos de idade. Como as condições de saúde variam de um lugar para outro e com o passar do tempo variam do mesmo lugar de um ano para outro, fizemos questão de considerar essas diferenças. Isso nos ajuda a descobrir se as medidas estavam morrendo das idades em que a FGM-C geralmente ocorre em cada país. Por exemplo, no Chad, 11,2% das medidas são submetidas a FGM-C entre 0 e 4 anos, 57,2% entre 5 e 9 anos e 30% entre 10 e 14 anos. Podemos ver como as taxas de mortalidade mudaram entre essas faixas etárias em comparação com países com diferentes padrões de FGM. Essa abordagem estatística cuidadosa nos ajudou a identificar o excesso de mortes associadas à prática e, ao mesmo tempo, a considerar outros fatores que podem afetar a mortalidade infantil. Descobertas impressionantes. Nossa análise revelou que quando a proporção de meninas submetidas a FGM-C em uma determinada faixa etária aumenta em 50 pontos percentuais, sua taxa de mortalidade aumenta em 0,1 ponto percentual. Embora isso possa parecer pouco quando aplicada à população dos países afetados, traduz-se em dezenas de milhares de mortes evitáveis anualmente. A escala é impressionante. Enquanto os conflitos armados da África causaram aproximadamente 41 mortes em combate por ano entre 1995 e 2015. Nossa pesquisa sugere que a FGM-C causa cerca de 44 mil mortes anualmente. Isso coloca a FGM-C entre os maiores sérios desafios de saúde pública enfrentados por essas nações. Além dos números, esta estatística representa vidas reais ceifadas. A maioria dos procedimentos de FGM-C realizados sem anestesia, supervisão médica adequada ou equipamentos esterilizados. As complicações resultantes podem incluir sangramento grave, infecções e choque, mesmo quando não é imediatamente fatal. A prática pode levar a problemas de saúde de longo prazo e aumentar os riscos durante o parto. O impacto vai além da saúde física. Os sobreviventes geralmente enfrentam traumas psicológicos e desafios sociais. Em muitas comunidades, a FGM-C está profundamente enraizada nas práticas culturais e vinculado às perspectivas de casamento, o que torna difícil para as famílias resistirem à pressão para manter a tradição. Crise urgente. A FGM-C
não é apenas uma violação dos direitos humanos, é uma crise de saúde pública que exige atenção urgente, embora tenha havido progresso em algumas áreas, com algumas comunidades abandonando a prática. Nossa pesquisa sugere que os esforços atuais para combater a FGM-C precisam ser dramaticamente ampliados. A pandemia de Covid-19 potencialmente piorou a situação devido aos impactos mais amplos de pandemia na sociedade, economias e sistema de saúde. A ONU estima que a pandemia pode ter levado a 2 milhões de casos adicionais de FGM-C que poderiam ter sido evitados com base em nossas estimativas de mortalidade. Isso poderia resultar em aproximadamente 4 mil mortes adicionais dos 15 países que estudamos. Caminho a seguir: acabar com a FGM-C requer uma abordagem multifacetada. As reformas legais são cruciais. A prática continua sendo legal em 5 dos 28 países onde é mais comumente praticado. No entanto, as leis por si só não são suficientes. O envolvimento da comunidade, a educação e o apoio das organizações da base são essenciais para mudar crenças e práticas culturais profundamente arraigadas. Pesquisas anteriores mostram que a campanha de informações e iniciativas lideradas pela comunidade podem ser eficientes. Por exemplo, estudos documentam a redução da taxa de FGM-C após o aumento do alcance da mídia social do Egito e o uso de filmes educativos mostrando diferentes visões sobre a FGM-C. Mais importante ainda, qualquer solução deve envolver as comunidades onde a FGM-C é praticado. Nossa pesquisa ressalta que não se trata apenas de mudar tradições, trata-se de salvar vidas. Cada ano de atraso significa dezenas de milhares de mortes evitáveis a mais. Nossa descoberta sugere que o fim da FGM-C deve ser considerado uma prioridade tão urgente quanto o combate às principais doenças infecciosas. A vida de milhões de meninas e mulheres jovens depende disso. Este artigo foi escrito originalmente em inglês por Arthur D. Flowe, professor de psicologia da Universidade Brigham, Arpita Ghosh, especialista em economia da Universidade de Exeter, James Rockey, professor de economia da Universidade de Brigham, e publicado no site The Conversation.